Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou Eduarda Queiroz. Hoje estamos sem Camila. Mas... Estamos com um convidado muito especial e vamos falar sobre depressão. Então se liga aí. Vinícius, se apresente. Obrigado por me chamarem aqui, na verdade, por aceitarem a minha sugestão. Eu tô vendo esse podcast, acho muito legal, queria conversar aí com vocês, tenho uma certa mensagem para passar. Eu me chamo Vinícius Campos, eu sou analista de sistemas, nasci em Brasília, mas morei aqui minha vida quase toda, em Campina Grande. No começo dos anos 2000, passei uma temporada em Brasília, né? Terminei computação aqui. E fui para o Canadá, casado com minha esposa, Karina. E há 7 anos, mais ou menos 7 anos, a gente teve o nosso primeiro e único filho, Samuel. E a gente mora em Saint-Jean-sur-Richelieu, ao lado de Montreal, né, na província do Quebec, lá já há 14 anos, com 2 invernos por ano, que é o que eu considero a médiazinha de menos 20. Nossa! Na verdade, cada dia, estamos aqui de férias para passar um mês, mas cada dia que eu passo aqui eu digo, cara, isso poderia ter sido no inverno. Porque é pauleira mesmo. Você sofre com calor? Não, eu gosto, adoro o calor. O que acontece é que lá é verão também, agora. Então eu digo, eu estou perdendo esse dia aqui, eu podia estar lá agora. Entendi. Né? E esse dia de férias eu podia estar tendo em fevereiro, por exemplo. Porque fevereiro, na minha opinião, é o pior mês. Porque você já teve muita neve, muito frio, né? E você vê que ainda tem muita coisa pela frente. Tem tempestade de neve em março e tal. Pelas condições geográficas lá do Quebec, a gente tem uma região muito favorável a ter muita neve e frio. Mas a gente ama lá o nosso lugarzinho, a longínqua e fria Queijolândia, que é o nosso lar. E a gente gosta demais de lá. E infelizmente a gente teve que fazer um hiato de viagens para aqui, principalmente pela pandemia, né? Há uns 2 anos atrás estava tudo pronto, aí pandemia, a gente voltou agora com uma missão, que era apresentar a família e apresentar a meu filho, a família que ele tem aqui. Importante. E acho que até agora deu certo, ele tá aí, ele tá apaixonado pelos primos e primas, a recíproca é verdadeira. Hoje a vovó materna já deu uma churumingada, porque a gente já tá acabando os dias, já tá acabando os dias. Semana que vem a gente arruma as malas e vamos tentar aqui vir não com essa diferença, né? Porque foram 6 anos, foi complicado para todo mundo. Nossa, 6 anos. Tempo. Foi. Muito tempo mesmo. A gente veio aqui, ele tinha 10 meses, então não tem consciência ele não de nada. Lembra. As fotos não representam nada. E, por exemplo, com minha mãe, ele não conseguia se conectar muito no WhatsApp, né? Ele olhava assim e dizia, mas aqui não, aqui é outra coisa, conhece, vovó Tânia. Fala bem o português dele? Ele fala bem o português. A gente corrige bastante, ele corresponde muito nesse aspecto aí. Bacana demais. Ele estuda em francês na escola, porque na região a região é francófona. E ele também... Acho chique. Muito francês, eu acho. Entendi. I love you too. I love you too. E ele também fala inglês, que ele aprendeu com a... Como é que se diz? Com a professora lá do maternal dela. A escola? Não, na creche. Na época da creche, ele começou a se desenrolar em inglês. E aí, eu falo inglês também, aí eu disse assim, uma vez ele tava indo pro banheiro, ele disse, papai, vem comigo pro banheiro pra acender a luz. Ele é meio medrosinho. Aí, eu liguei a luz e fui saindo. Ele tinha uns 2 anos, 3 anos. Aí ele fez, where do you think you're going? Porque eu tava saindo do banheiro. Aí foi nessa hora que eu fiz, bom, peraí, agora vamos... Eu não ensinei nada, mas agora vamos investir, agora, né? Aí comecei a assistir filme com ele e tal, ele desenrola. Inclusive, até segunda-feira que a gente tava na casa de tal, nem tava a Ananda, fechou o quarto e ficaram lá martelando ele no inglês lá e eles brincando. Massa. É legal.
top, Pois igual é, eu. Igualzinho, falo Eu tudo. não sou Mas pimenta. essa nova geração aí, na minha opinião, com o inglês, ela vai ser, já vai é. ser, entrar por osmose, porque é muito jogo, né? É verdade. É uma, É muita coisa. exposição grande, não é a mesma coisa que a gente tinha que ir para uma escola, né? Uhum. É diferente, é bem diferente. E aí, Vini? Pois Me é. conte aí agora sua trajetória aí, Tá. né, dessa sua história com a depressão. Com a depressão, exatamente. Eu comecei, eu falei para as apresentadoras aqui que, na verdade, o meu objetivo aqui era repassar uma mensagem que eu vi, que me ajudou e que hoje o formato seria esse. Eu vou explicar. Quando eu estava me sentindo deprimido, eu vi em um jornal, eu li em um jornal, o que era depressão, né? O que era depressão, quais os sintomas, e eu só dando check, eu tinha uns 17 para 18 anos, e, se necessário, procura um médico, né? Uhum. E aí eu peguei e fui falar com minha mãe, eu disse, mãe, ó, tô sentindo assim, assim, assado, e eu quero me consultar com um profissional. E aí até meu pai chegou na época, ele estava vindo e disse, por que você não quer falar comigo? É que normalmente os pais Por que você falam não quer comigo, falar né? comigo? Conversa Eu disse comigo. assim, conversa comigo, porque você vai conversar com outra pessoa que eu tô aqui para lhe ajudar, pô, a vida Sou toda. seu pai, pô. É? Ele não, aí eu fiz, não, eu quero falar com um profissional. Aí ele também deixou, não teve nenhuma interferência nesse aspecto. E aí eu fui fazer terapia, fiz terapia individual por um tempo. O principal, eu comecei a tomar medicação, né? E comecei a fazer terapia e depois de um tempo, eu depois fui fazer terapia em grupo, que eu achei mais interessante. Sim. Depois eu caí em outra depressão. E aí foi justamente quando meu pai faleceu. E aí eu entrei numa depressão com outras características. Depois de um tempo eu comecei a ver que eram outras características. Mas novamente, entrei na medicação, que é o que eu acho mais importante. É o que eu acho, se a pessoa tem depressão, se está se sentindo assim, e se tem um profissional instruindo para tomar um medicamento, não tenha medo, porque é uma coisa, na minha opinião, pela minha vivência, é uma coisa hormonal. É uma coisa química. Então, até você passa ali umas 2 semanas, 3 semanas, aí depois você vai melhorando É necessário gradativamente. para dar um equilíbrio, né? Exatamente. E como é que você sabe que está com depressão? Bom, eu não tenho como definir os critérios, né? Até estava falando aqui para as apresentadoras antes do podcast que eu não li nada sobre depressão mais tecnicamente para não interferir nessa minha visão crua e de vivência longa no assunto, né? Mas assim, eu comparo a depressão a aquela história na ciência, né, do zero Kelvin. O zero Kelvin é o frio absoluto, a matéria está inanimada, né? Você não tem vontade de fazer nada. As coisas mais simples, as coisas mais básicas, as coisas que você gosta, né? Agora eu vou ler gibi, sei lá, sei lá, do cara. Vou ler HQ, né? Que hoje em dia não se fala mais gibi. Mas eu vou ler o que eu quero. Você não tem vontade nenhuma de fazer isso aí. Perde o prazer. Perde o prazer de tudo. Então, esse pra mim é o ponto em que Crucial, eu que vejo você fala crucial. assim, tem que pedir ajuda, tem alguma Tem que coisa pedir errada. ajuda, tem alguma coisa aí não tá funcionando. Entendi. É interessante que você, com 17 para 18 anos, novo, né, no auge da puberdade ali, querendo fazer várias coisas, você, tem alguma coisa errada. Leu, falou assim, sou eu, me identifiquei. Exatamente. E aí você procurou ajuda tanto, né, de psicólogo como de psiquiatra. Foi, verdade. Para poder tomar Exatamente. uma medicação e dar um equilíbrio aí. Exatamente. Aí passou um tempo e teve a segunda. E aí? Exatamente. Quando eu tive a segunda, eu já estava mais assessorado, né? Eu já tinha entendido que aquele era o meu caminho, né? De sair de uma situação difícil. Porque quando, por exemplo, meu pai faleceu, os meus amigos que bebem,
Eles queriam, cara, vamos tomar uma, vamos encher a cara, porque, assim, você tá merecendo, você tá estressado, você tá triste, vamos beber. O camarada que eu tinha, amigo evangélico, não, vamos pra igreja, porque a igreja evangélica é que vai... Aí eu tinha também um amigo católico, não, vamos ali no encontro, não sei o que, eu digo, peraí, eu acho que a minha escolha aqui, pra esse problema, nesse momento, é realmente entrar num consultório, conversar, tomar um medicamento e ter paciência, né? Ter paciência, porque outra coisa que eu comentei aqui antes é que muita gente acha que o problema da depressão é o cara que tá ali tristinho, que não, às vezes não quer ir trabalhar, não quer estudar, aí inventa essa de depressão. Não, o problema da depressão é o suicídio. Eu perdi amigos, né? Inclusive recentemente um grande amigo da nossa família também tirou sua própria vida e a gente fica sem chão, né? Às vezes a gente, eu já passei por coisas assim, e como é que eu vou ajudar esse cara? Eu não ajudei esse cara é meu amigo, eu não pude ajudar. Então, isso foi também um gatilho de dizer, opa, aqui também tem um depressivo aqui. Porque uma das coisas também que quando eu falo que tenho depressão, as pessoas dizem, não, velho, tá de sacanagem, bicho. Tu passa aí o dia fazendo palhaçada no trabalho também. Alegre, tem uma vida. Tem uma vida, esposa, filho. Fala alto, fala piada, fala não sei o quê. E não, mas não é assim, não é assim. São coisas bem distintas. E nesse segundo episódio de depressão, eu estava mais bem assessorado. Então, minha mãe, minha família já tinha entendido também, eu digo minhas tias, tal, as pessoas que estavam sempre em volta, meus amigos também, né? Já entendia como era a mecânica do meu remédio que eu tomava ali, às vezes numa aula meio chata, um Valium, e dormia aí uns 40... Assim, dormia... Apagava, né? Não façam isso em casa, por favor. Não façam isso em casa, exatamente. Eu tô falando a minha experiência. Por favor. A minha experiência. Misturei bebida com Valium também. Tomei Valium por muito tempo. Aquele negocinho... Às vezes eu não tomava durante a semana, mas chegava no domingo, naquela famosa hora do Fantástico, né? Opa, peraí, vou controlar meu sono aqui. Tal, aí, crack, um Valiumzinho. E fazia isso. Aí foi quando até eu terminei a universidade, né? Não tive mais nenhum episódio de depressão até aquele momento. Aí fui para Brasília com minha esposa. Tava lá, cheio de amigos, muito bem na carreira. De repente, outro episódio de depressão. E aí eu pensei comigo mesmo, caramba, acabei meu casamento. Você casa, né? Você é o provedor, né? Naquela imagem sacrossanta aí do ocidental. Eu tô aqui em posição fetal, aqui sem poder ir na geladeira tomar um copo d'água. Então, porque as caídas são assim... são bruscas, né? E aí ela me ajudou muito. Minha esposa, que eu amo demais, me ajudou muito. Foi quem me deu forças. Inclusive, é outra coisa que eu gostaria de realçar aqui, que são as pessoas que te amam, que vão te colocar para frente, né? Às vezes é ruim escutar coisas difíceis que eles têm para você escutar, mas é pro seu bem. É pro seu bem. Faz parte também. E se você vê que é uma pessoa que te ama muito, que gosta muito de você, mas não tá falando assim, não tenta isso não tenta esse medicamento não faz... Entenda que ele te ama, mas tá falando a coisa errada. Talvez não tenha até conhecimento. A ignorância faz esse tipo de coisa. Não por não gostar da pessoa. Isso. Não, mas por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? E a importância que você está falando de você escolher bem com que você quer partilhar a sua vida, né? Exatamente. Olha aí a sua esposa, te deu uma força, te ajudou, estava ali no seu momento mais difícil. Né? Olha a importância de escolher bem com quem você quer passar a sua vida. Exatamente. Fica aí a dica. Fica total. Porque assim, hoje nessas relações, né, fluidas aí, líquidas, né? As pessoas acham que é assim, não vai, casa, descasa, junta, separa e tal. Não é assim, né? A gente tem que ter uma sacadinha aí, escolher bem. E foi assim, uma força motriz para eu sair. Como eu digo que assim,
quando eu tava aqui em Campina Grande, foi minha mãe que, né, tava ali do meu lado e sempre observando e tal. Mas quando eu tava no meu casamento, foi minha mulher, minha esposa, Karina, que me ajudou bastante. E nessa etapa, nesse terceiro episódio, né, Isso. aí eu aprendi uma coisa que eu não sabia, uma coisa nova. Eu comecei a olhar em perspectiva os outros episódios. Comecei a olhar em perspectiva os outros episódios. Vi que tinha características distintas. Eu não sabia... nesse terceiro episódio, o trigger, né? O gatilho que me fez entrar naquele estado, eu já não conseguia identificar tanto. Não era uma coisa tão... tava bem no trabalho, tava bem... Em casa, assim, os não amigos. conseguia identificar bem. E aí você pensa um monte de coisas. E eu me consultei com uma psiquiatra de Brasília. Sim. Até não tenho mais o contato dela hoje, doutora Thaís Rocha e Pova, mas que me ajudou bastante. Conversou bastante com o doutor George Ramalho, que foi o meu psiquiatra, né? Daqui de Campina Grande. De Campina. É aí onde eu digo que eu comecei a formar uma junta médica, porque era, né, a conversa por telefone, aquela coisa e tal, passava o histórico para saber o que Que é importante. que é importante, né? É. Então, ela começou com me identificou que se a pessoa tem mais de 3 episódios de depressão, aquilo ali você pode ser um depressivo crônico. Interessante. É pesado, né? Eu vou aqui anotar na sua testa. Depressivo crônico. Mas, eu digo, então bora lá. Eu comecei a usar um medicamento continuamente. Então, hoje eu já tomei o meu remedinho. Então é aquela história, medicação pro resto da vida, como Medicação pro resto da vida. um diabético, hipertenso, como um diabético, Exato. Que é né? pra regular, na minha cabeça, né? É pra regular os meus hormônios, né? E os neurotransmissores. tomo todos os dias, desde então, aí foi 2005, então já tem 17 anos aí que eu tomo o Effexo. Aí, assim, o primeiro episódio foi aos 17, o segundo foi com 20, aliás, quase 20. 20, e o terceiro em Brasília? O terceiro com quase 30. Aí teve um espaço Tem bem grande. um espaço Quase grande. 30. Aham. Então, e aí meu irmão já estava mais velho também, já tinha uma preocupação comigo, entendeu? Nessa época, nesse período que eu estava em Brasília, né? Eu estava longe de todo mundo também, aquela coisa. Aham. Na brincadeira tem mais de 20 anos que eu tô longe aqui, né? Dou uma chegada e volto ou quando o tempo que eu passei em Brasília ou no Canadá. Como é que se diz? Foi o período em que eu vi que teve aquela depressão, beleza. Aí me ajeitei, né? Demorou muito para você sair desse quadro? Você tem noção de tempo? Não tenho noção. Não tem, né? Não tenho noção. Às vezes eu percebo que a medicação, você tem uma melhora abrupta, mas que não é aquela que vai te deixar no teu melhor. Você sai do fosso. Né? Sai do fosso, né? Mas aí existe toda aquela... Dia de cada vez, tudo mais. E depois você recupera seus sonhos, Vai né? regulando. Recupera sua rotina e tudo mais. E aí, há 3 ou 4 anos atrás, eu tive uma outra depressão. Já no Canadá. Já no Canadá, com um filho, né? Pequeno, que hoje ele vai completar 7 anos, mas na época ele tinha 3. Então, também não sei o gatilho. E nessa hora, né? Porque desde que eu cheguei no Canadá, a gente foi sortudo, a gente teve um que se chama lá de médico de família. Né? O médico de família é o hub de todos os outros médicos. Vai te orientar, fazer a triagem para onde quer, qual o problema que você quer. Até uma chinesa, doutora Tia, que a gente chama doutora Tija. Ei, carinha, doutora Tija ligou aí. E aí, doutora Tija, acabou que eu comecei a falar algumas coisas com ela. Eu disse, doutora Tija, posso falar com o doutor George sobre algumas coisas aqui? Você tá me orientando na minha medicação, que eu já vim de Brasília
A gente pode Fazer essa compartilhar. ponte, Ela né? disse, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Que massa. E A tua junta médica, né? a minha junta médica aí, infelizmente eu perdi o contato da doutora Thaís Pova, mas o doutor George, que é meu Continua. amigão, ele continua, ele sabe, ele lembra de tudo. Isso É impressionante, importante. é impressionante. E dessa quarta vez foi do mesmo jeito, né? A queda abrupta. Queda abrupta. E aí... Mesmo tomando a medicação regularmente. Mesmo tomando a medicação. Isso é que eu olhava assim e dizia, não, cara, não pode. Eu não posso estar assim, mas aconteceu. Aumentou a dose, alterou-se ali a dose e beleza, mesma coisa. 2 semanas ali melhorzinho, depois você volta pro seu dia a dia e bola pra frente. Tem diferença do tratamento aqui no Brasil, tratamento ou abordagem, né? Daqui pro Canadá? Tem. Como que é isso? Você pode explicar pra gente? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque lá no Canadá, socialmente, né? A depressão, eu não sei se ela sempre foi tratada, mas eu vejo que existe um tratamento mais claro, no sentido em que as pessoas se assumem mais com depressão do que aqui no Brasil. Não é um tabu. Não é um tabu, né? Não é 100% um tabu, Ok. tá? Existem pessoas ainda que são, né? Que Mas vão é ter mais preconceito, aberto, mas é mais né? aberto. E também, por exemplo, num ambiente profissional, você sinaliza, ó, não tô bem. Às vezes você nem fala para seus colegas que foi uma depressão. Eu falo porque eu sou. Não tenho. Não tem problema. Não tem problema. Não é um problema para mim Isso. falar disso. Aham. Eu respeito quem sempre quis não ter essa. Abertura, né? Não quis ter esse rótulo, Sim. né? Você ficar como rótulo do depressivo. Uhum. Até porque eu acho que não cola muito em mim, tá entendendo? Porque eu consigo mostrar um lado feliz, né? Eu tô sempre fazendo piadas e trazendo... Eu gosto muito de ler coisas engraçadas e tudo mais. Procurar coisas engraçadas, enfim. Mas eu acho que lá eles se intrometem muito menos, quase zero na sua vida. Essa é a você tá com depressão? Ok. Beleza. Deixa Pega seu você no tempo. seu canto, Uhum. respeita seu tempo e Respeite tal. seu tempo. Quando você estiver bem, você volta pra cá. E a gente continua fazendo essas coisas aí. Inclusive, eu tive um chefe que teve uma depressão. E eu acho que, assim... Esse foi um caso que eu achei bem interessante. Porque ele também não dava... Você olhava assim, eu não via nada do cara podia entrar em depressão. O cara atleta, jogador de hóquei, um excelente profissional e tal. Quando viu, teve seus triggers lá, teve seu motivo. O pai tendo um envelhecimento que ele não tava... Que foi um pouco surpresa pra ele. O cara ficou 1 ano. Ele dizia assim... eu ficava acordado 3 ou 4 horas por dia. Uhum. Eu dizia assim, meu amigo, vão matar esse cidadão aí de tanto medicamento. Porque o cara ficou 1 ano. Nossa. Só que quando o cara saiu da depressão, voltou pra empresa, Zero bala. 0 bala. Uhum. Entendeu? Na realidade, é porque no Brasil o tratamento psicológico, né, é novo. É recente, né? Assim, a psicologia foi, como é que se diz? Em 1960, ela foi considerada, foi aceita, né? Como ciência aqui no Brasil. Então, para que a América Latina, para o Brasil, ainda é novo. Lá nos Estados Unidos começou, tem vários estudiosos que começou lá há muito tempo atrás. Então, Estados Unidos, Canadá, tudo é mais antigo. Então, isso é mais trabalhado com a sociedade e as pessoas aceitam melhor. Hoje, se a gente for comparar hoje há 10 anos atrás, quem ia para psiquiatra? Louco. É doido, louco, Né? né? As Esse pessoas tabu. aqui veem isso, né? Se você for falar para uma pessoa mais idosa, de 70 anos, que nunca precisou, aí você diz, não, vamos para um psicólogo. Não, eu não tenho nada. Eu não sou louca, doido, não né? tô precisando. Então, a sociedade, né, a brasileira ainda tem tá melhorando, está perdendo esse tabu, mas está começando agora. E pós-pandemia também, né? Porque as pessoas ficaram muito em casa. E houve, né? Eu acho que a gente tá começando a falar, a gente como brasileiro, né?
porque eu acompanho, eu tô sempre acompanhando as coisas daqui, conversando com os meus amigos. A gente tá começando a entender o que é saúde mental. Exatamente. Isso. Eu acho que existe essa mudança aí. Vários amigos que dizem, agora eu tô me tratando, tô tomando isso, tô tomando aquilo, né? Com os benefícios e malefícios, Isso, né? De se ter uma coisa nova nesse aspecto, né? Porque também começou a perceber que não tem idade, classe social, gênero, né? Não tem. Atinge qualquer pessoa. pessoa. E tem os níveis, né? Isso, que os vem graus. do leve até um crônico ou gravíssimo, né? Que pode acabar em suicídio, sim. E um aumento no suicídio. Então, assim, vamos acender, né? A chavinha e falar, alguma coisa não tá legal. Vamos cuidar da saúde mental. Isso. E a gente tem que entender o que tem que entrar na cabeça das pessoas. É que um transtorno mental não é para rotular ninguém. Não é para chegar, você é um depressivo. Não. Todas as pessoas, a maioria das pessoas tem um problema de saúde. Sim. Tem gente que é diabético, tem gente que tem pressão alta. Exatamente. Então, você ter uma depressão crônica, isso não é para lhe rotular. Isso não é quem faz você. Exatamente. Né? É. Vinícius é Vinícius. Ele tem esse problema aqui, Exato. que é tratado, que é controlado. Tem hora que pode ter, como quem tem uma pressão alta, tá ali controlando, mas tem um estresse, a pressão dá um Vai pico lá. de pressão, tem que ir pro hospital. Gente, é o organismo. O ser humano são muitas variáveis que a gente nem consegue derivar as coisas direitinho. Porque, por exemplo, eu tive todos esses problemas aí de saúde mental. A pandemia, tem 2 anos de pandemia, eu não tive um nariz escorrendo. Pois é. Fiz exame 2 vezes, nada. Minha esposa e filho tiveram... E nem por isso deixei de me vacinar e seguir tudo o que a ciência fala. Só vou te falar que eu tô meio cansado de usar máscara. Isso aí tá sendo um problema, porque... A gente cansou também. Cansou também. E eu tô até com um pouco de vergonha, porque nem todo mundo cansou, as pessoas estão usando e tem que usar mesmo. Por exemplo, a gente pegou muito avião, eu sempre tava no avião, assim, com o nariz de fora. Mas a aeromoça chegava e dizia, "Sei, bonitão, bota essa venta aí pra dentro." É isso aí. Mas é uma necessidade, né? Até a gente não entender e não saber como controlar tudo isso. Pelo Exatamente. menos lá, né? Dentro do avião a gente precisa, não tem como, né? A gente dá uma relaxadinha aqui e ali, né? Como você falou, existem... Não tive tentativas de suicídio, né? Mas entendo que isso seria totalmente factível, né? Mas você tinha pensamentos Pensamentos, suicidas? sim. Pensamentos, sim. Certo. Mas, assim, você vê que existem pessoas que realmente têm depressão e já tentaram aquilo ali, causa um trauma ainda maior e tem que resgatar aquela pessoa, Isso, né? A autoestima dela... Você vê um cara como Renato Russo, né? Um gênio, né? Na minha opinião, o cara fazia letras assim... extraordinárias e tentou suicídio, então, enfim... o problema mesmo é que no final das contas a gente tem que tirar esse arrudeio todo, porque o problema tá ali, é real e acaba com uma família, Isso. né? E tudo que a pessoa quer, ela família. quer ser socorrida, né? O suicídio, ele quer acabar com aquela dor que ela tá sentindo, Sofrimento, aquela angústia, aquele sofrimento, né? Ela não quer tirar a vida dela. Quando você vai entender bem a fundo, é isso. Ela quer acabar com o sofrimento. Isso. Ela quer acabar com o sofrimento, né? Enfim. Eu vi uma frase de uma menina que disse assim, tem um monitor cardíaco, né? Aqueles monitores que vai... então, existe os altos e baixos. Isso aí, né? um dia desse Na aí. realidade, é um testemunho que ela dá. Mas a mensagem é o seguinte, tem os altos e baixos. Então, a vida é assim. A vida é assim. Tem os altos e baixos. Você tem que aprender a viver nos altos e nos baixos. Ele vai por baixo, mas ele vai subir de novo. Então, tá com problema de saúde, é procurar ajuda profissional e aquilo vai melhorar. Tanto que ela fala, a hora que tiver se tiver Tudo regular, tá morto, meu. você tá morto. você tá morto. Né? Ela falou que foi um cara que não apareceu dentro do... Foi, né? Quem quiser vai atrás aí. Eu vi também esse vídeo, né? Diz que
A mulher- impactante, É. impactante esse Com vídeo, certeza, né? Ela né? fala que o médico entrou, e aí quando ela pergunta pra enfermeira, cadê esse médico? Não, esse médico não tinha médico nenhum e tal, né? E ela falando no testemunho, né, no vídeo, ela falou, não, eu tenho a plena convicção que foi Deus que veio e falou isso pra mim e Isso. tal. E tirou ela do fundo do poço. Cada um tem a sua experiência. E a Cada um tem gente sua tem que experiência. ter a consciência de que todos têm problemas, porque a gente vê a vida a grama do vizinho, né, verde, com certeza. e acha que o outro não tem problema, mas temos, e a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com os nossos problemas, e tentar superar, e saber que, né, a gente pode, e tem, com certeza, tem pessoas que podem nos ajudar. A pandemia eu acho que deu uma rasteira na humanidade aí, né? Pra gente ver como é que tantas pessoas que perderam a vida, né? Mas também de ver que nós podemos ser atacados por coisas simples, por uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos atrás, acontece de novo, pode acontecer há inclusive menos anos ainda daqui para frente, né? Era uma coisa que alguns cientistas já estavam falando, ó, o risco da gente ter uma pandemia é iminente, existem muitos vírus aí que se entrar em contato com o ser humano por uma razão X, qualquer, a gente vai ter uma pandemia fatal, inclusive, né? Até o Covid, ele não foi um vírus muito letal. Existem vírus muito mais letais do que esse, e a gente tem que estar ali, né? Colado com a ciência para entender. E se proteger, né? Se proteger. E da mesma forma com a saúde mental. Né? Parar com essa besteira de que você não tem Deus no coração. Você tem tudo, não reza todo tá dia. assim? Tem tudo. Você não, não, cara, o cara tá ali, bicho. Manda para um especialista, né? E hoje, toca o Vinícius? bonde. Como está Vinícius? Eu tô bem, graças a Deus. Tratamento em dia, tratamento em dia, como é que funciona? Eu, inclusive, tô até fechando um ciclo com essa viagem aqui, porque eu vinha para o aniversário de 70 anos da minha mãe, não deu para vir. E a gente fica naquela expectativa, né? A gente tava mantendo uma constância de vir a cada 2 anos. E aí deu um hiato muito forte. Várias coisas, pequenas coisas aconteceram. Teve uma viagem até que a gente teve que cancelar, porque quando foi pegar nos passaportes, tava tudo vencido. E daqui que não tinha mais tempo hábil, enfim. Mas eu tô muito feliz com trabalhando com as pessoas que eu estou trabalhando lá. No meu emprego, com minha família, com minha esposa e meu filho, que é o nosso núcleo, o nosso núcleo duro, né? Nós três, a gente tem uma rotina bem forte, bem acentuada, mas a gente tá sabendo ter coesão, né? Para que as coisas funcionem e nessa daqui, né? Nada me garante semana que vem eu vou ter uma notícia, né? Mas a consciência é que se acontecer qualquer coisa, ajuda. Pera lá, calma aí. É o meu porto seguro. A gente já passou por algo parecido, né? Eu tenho, vou fazer 46 anos. Tenho quase 20 que eu tô com Karina. Tem 23 anos que nós estamos juntos. Uma vida. Quase 20 de casados mesmo. E assim, por algo parecido a gente sempre passou, né? E manter, graças a Deus, hoje em dia tá tudo sussa. Eu tô aqui, tem que perder um peso, tem que perder muito peso. Aí eu tenho outra junta médica. É isso aí, uma junta médica aqui, outra ali, vamos seguir. Os experts aí que estão me ajudando, né? Mas eu tô de férias, segunda-feira da outra semana, e olha lá. Vai lá. Desde o começo você falou, né, que você tá se sentindo diferente, tá sentindo isso, procura ajuda, mas assim, para fechar, o que é que você aconselharia? O que é que você diria a uma pessoa que tá, assim, dizendo, eu não sou assim, né, eu tô diferente, tem algo diferente em mim? Cara, vá conversar com alguém que você gosta, mas não deixe de conversar com um profissional da área, para ele saber qual é para você ter uma segunda opinião. Porque se existe muita coisa em comum com o que ele tá falando, ele sabe tratar aquilo ali, não é
como é? Do outro mundo. Não é uma coisa do outro mundo, tá entendendo? Não pensa que é uma coisa que só acontece com você. Que só acontece com você, exatamente. E hoje eu vejo que eu pensava até que, geneticamente falando, tinha muita coisa da minha mãe em questão de depressão. Mas não tem. Eu acho que geneticamente foi mais coisa do lado do meu pai. Interessante. Interessante isso, né? Mas são pessoas que também, que sempre estão ali muito, estamos na luta, mas às vezes quando tem um momento, não se coloca em tanta evidência. Então, às vezes dá essa impressão. Mas eu diria para essa pessoa, fale com as pessoas que você ama, se você tem sua mãe, fale com sua mãe, mas não deixe de falar com um profissional, porque às vezes aquele teu problema ali se resolve com 2 semanas de tratamento químico, né? E se for a primeira vez, tomara que não tenha recaídas, mas se tiver recaídas também, não é coisa do outro mundo. É um Coisa, processo. é um processo. A gente tem Eu que prefiro o quanto de vida essa pílula diária me deu. É né? verdade, Então, é verdade. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho. Quanta coisa ela te proporcionou e que você... Às vezes tá as pessoas podendo, falam né? assim, não, você podia tentar parar um pouco a pílula. Vixe, eu não vou nem atrás disso aí, meu velho. Hipertenso para Tá o remedinho fudendo. dele? Não para. Diabético. Não é? Não. Eu sou bariátrica, tenho que tomar todo dia a minha vitamina, meu amigo. Senão dá ruim pra mim. Então, Deixa de Como? besteira. Deixa de besteira. Trata logo isso aí. E bola pra frente, que tem a vida é pra ser vivida. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. cara, muito obrigada por dividir com Tá a gente joia. a nossa história. Obrigado a sua vocês história. aí. Foi ótimo. Foi ótimo. Ótimo. É. Parabéns. Obrigado. Não é? Pela luta, né? Por seguir sempre, Isso. procurar ajuda quando necessário, né? Eu fiquei assim, impactada, porque você teve, né, a sacada aí. Não tá legal, procurou ajuda e tá aí. Vai fazer 46 Vou anos, fazer 46. casado, com um filho, uma carreira. Parabéns. Obrigado. Né? E Obrigado tem muito mesmo. mais por aí. Pois é. Muito bom participar aqui com vocês desse bate-papo. Espero que tenha sido útil, que seja útil para outras pessoas. Com certeza. Como aquela nota de jornal me foi. Esse é meu objetivo aqui hoje. É. Perfeito. É o nosso Conhece- objetivo, né? Exatamente. Do Papo em Mente é esse. É a É. gente fazer com que as pessoas se identifiquem com as histórias Sim. que são contadas aqui e que isso Sim. possa ajudar de alguma Eu forma. quero que as pessoas, saibam que isso não é o fim do mundo. Isso, Uhum. exatamente. Aconteceu, procure ajuda. Conhece alguém que está na situação, ou você também está, manda esse vídeo para alguém, mas não deixa de procurar ajuda, tá Isso. certo? Esse é o nosso Papo em Mente de hoje. Nos sigam nas redes sociais, @Papo em Mente, no YouTube. Gente, curte, compartilha, vamos lá, né? Ajuda! Tem muito conteúdo bom, Pois né, é. por aqui. Aham. E aceitamos dicas também, né, Duda? Sugestões, né? Vamos lá. De temas e estamos preparando sorteios, muita coisa boa vem por aí. Vamos lá. A gente, a gente é diferente. Mas nosso papo é em mente. Gostei. Tchau. Fala.